Irmãos, em Jó, capítulo 42, todo mundo achou? Vamos estar lendo essa palavra nessa noite, a qual o Senhor trouxe ao nosso coração. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me trazia muitas revelações relacionadas à palavra dele. E eu sei que todo mundo que está aqui nessa noite já ouviu falar de Jó, ou conhece Jó melhor do que eu, ou a história é melhor do que qualquer um outro. Mas o nosso Deus, nós entendemos que a palavra do Senhor, irmãos, ela se renova dia após dia. Então, o que nós comemos ontem, hoje será uma comida diferenciada na presença do Senhor, porque todos os dias ela vai se renovar. E eu creio, irmãos, que o Senhor tem algo extraordinário neste lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Jó, capítulo 42, versículo 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isto relatei, o que não entendia, coisas que para mim eram incrustáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Irmãos, vamos no 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém, irmãos? Pode se assentar nessa noite em nome de Jesus. Como nós sabemos, irmãos, aqui no final está falando sobre o ápice da história de Jó. Nós sabemos tudo que Jó vivenciou. Sabemos que Jó era um homem temente ao Senhor. Jó era um homem temente a Deus. Era um homem que ouvia a palavra do Senhor. E através da palavra, quando o pessoal falava de Deus para Jó, Jó temia ao Senhor. Porém, Jó não o conhecia. Mas Jó era temente a Deus só pelo ouvir, por saber quem era o Deus daquela época. E Ele é o Deus que opera o milagre ainda hoje. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do presente. E quando nós vamos analisar essa palavra, irmãos, nós entendemos que aqui no capítulo 5, é um dos capítulos, do versículo 5, é o versículo que mais chama a minha atenção, quando ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos, irmãos. Sabe o que nós entendemos nisso? É que às vezes o Senhor vai nos levar a propósitos difíceis, propósito a qual nós acharemos que será o fim da nossa história, a qual nós iremos achar que será o fim da nossa história, aquilo que Deus escreveu para as nossas vidas. Como todos nós sabemos, Jó era um homem muito rico, a qual tinha muitos benefícios, tinha muita riqueza. Não falo na específica do dinheiro, mas falo em riquezas materiais. Jó era um homem muito respeitado naquela época, porque Jó era um homem rico. Mas, pelo temor que ele tinha ao Senhor, houve-se o Satanás, irmãos, o inimigo das nossas almas. Por um dia, observando ali a adoração de Jó, chegou até o nosso próprio Deus para questionar a Deus o porquê Jó adorava tanto ao Senhor. Ah, mas Jó adora ao Senhor porque Jó tem tudo. Jó é um homem rico. Jó adora ao Deus porque ele te entrega a adoração, o holocausto, o sacrifício, porque você abençoa todos os dias ele, irmãos. E o que acontece mais engraçado, sabe o que é, irmãos? É que o Senhor permitiu. O Senhor permitiu Satanás tocar nos bens materiais de Jó, mas não permitiu Satanás tocar na vida de Jó. E bem assim acontece nas nossas vidas. Existem momentos, existem lugares, existem situações a qual nós passamos por certas dificuldades e nós não imaginamos qual o propósito disso. Às vezes nós até questionamos a Deus: Deus, mas eu sou teu servo, eu estou em tua casa, eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo a tua vontade, e por qual motivo eu estou passando por essa situação? Sabe o que acontece, irmãos? Haverá momentos na sua vida, na minha vida, que o Senhor irá fazer com que nós venhamos passar, para que nós venhamos conhecer o Deus que nós servimos. O que aconteceu na vida de Jó é que Jó era um homem que sabia quem era Deus, porém não o conhecia. Mas a experiência a qual ele teve durante aquele tempo na história dele, uma experiência triste, dolorosa, fez fazer de Jó com conhecimento para que ele pudesse conhecer o Deus que ele acreditava. E sabe o que acontece nos dias atuais? É que muitas das vezes, irmãos, nós estamos aqui servindo ao Senhor, nós estamos aqui fazendo sacrifício a Ele, mas nós não o conhecemos. E sabe aquele momento a qual, quando as coisas se apertam, que nós temos mais vontade de adorar a Deus? Aquele momento que as coisas mais dificultam na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, nós temos vontade de conhecer a Deus. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: você não vai dizer que eu curo porque falaram que eu curo. Você vai dizer que eu curo porque eu te falei que eu curo.
Você não vai dizer que eu faço porque te falaram que eu faço. Você vai dizer que eu faço porque eu fiz e você viu fazendo na tua vida. Sabe o que acontece, irmãos? Nós não viemos aqui para vivenciar a experiência dos outros. Deus trouxe para nós a experiência de vivenciarmos o nosso secreto com Ele mesmo. Assim como a experiência que Jó teve. De repente pessoas questionaram a Jó: Jó, mas aquele Deus que tu tanto adorava, por que Ele permitiu você passar por essa situação? Mas nós entendemos, irmãos, quando Deus está tratando aquele que Ele quer tratar, nós entendemos que por detrás existe um mão poderosa que nos guia, que nos direciona, irmão. Talvez a dor que Jó sentia seria a dor na sua carne, mas o seu espírito estava ligado a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Nessa noite Deus está dizendo para nós que nós não devemos nos apegar, se preocupar com as coisas dessa terra, irmãos. E infelizmente, irmãos, eu falo isso como ser humano, infelizmente nós nos apegamos. Mas nessa noite o nosso Deus, Ele quer trazer para nós a experiência de conhecermos aquele que diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, dos teus projetos podem se frustrar. Como aconteceu na vida daquele homem, irmãos, um homem respeitado. De repente as pessoas até perguntaram: mas cadê o teu Deus, Jó? Cadê o Deus que tu servia, Jó? Cadê o Deus que tu oferecia os teus holocaustos, Jó? Talvez naquela época onde Jó passava, irmãos, antes de acontecer tudo isso, Jó era um homem respeitado. As pessoas olhavam para ele e falavam: ali vai aquele homem rico, ali vai um homem respeitado. Mas de repente, no meio do propósito, quando Jó estava ali ferido com chagas, perdido tudo que ele tinha, será que as pessoas tiveram essa mesma visão que ele tinha outrora de Jó? Talvez falavam: mas quem era Jó, né? Quem era aquele homem rico, respeitado? Mas, irmãos, entenda uma coisa: o nosso Deus, quando Ele está tratando, irmãos, Ele está tratando. Mas quando o nosso Deus, Ele quer honrar, Ele quer entrar em ação, irmãos, ninguém segura. Ninguém para aquele que Deus levantou. Ninguém para aquele que Deus chamou com o propósito de viciar aquilo que nós não iremos saber. Mas o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: eis que eu trago sobre a tua história, sobre a tua família, a minha presença. E aonde tu passar, tu verás a glória do Senhor sendo manifesta através da tua vida. Em nome de Jesus, alaba, canta, alaba, labaço. Iribi canta, labaço, iri canta, laba, 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 canta, labaço. Irmãos, entenda uma coisa: quando o nosso Deus entra em cena, irmãos, Ele entra para mostrar que Ele é Deus. Nós não estamos aqui à toa, irmãos. Você está sentado nesse banco com um propósito de adoração a Deus. E o nosso Deus está dizendo para você: enquanto você adora aqui, irmãos, eu visito o teu propósito. Enquanto você adora aqui, eu faço aquilo que você não pode fazer. De repente estão olhando para a tua situação e estão falando: como assim ele ainda está adorando? Como assim ela ainda está buscando aquele Deus que não serve? Mas eu quero dizer para você, irmãos, que quando o nosso Deus se levantar para manifestar a glória dele, irmãos, não tem demônio, não tem peste, não tem praga que pode parar aquilo que o Senhor chamou. Iribi canta, laba, laba, canta, laba, sei. Oh, laba, canta, laba. Voltando lá para o versículo 5, irmãos. Voltando lá para esta passagem maravilhosa, irmãos. Quando o Senhor entrou em cena para honrar a vida de Jó, irmãos, aquilo que ele perdeu, ele restituiu 100 vezes mais. Aquilo que ele não tinha, o Senhor devolveu a Jó. Porque muitas situações, irmãos, às vezes, ai Deus, eu perdi aquilo que um dia o Senhor me entregou. Deus está dizendo: ei, irmãos, esse propósito, esse projeto é para que o meu nome seja glorificado através da tua vida. Laba, laba, canta, laba, sou. E às vezes, irmãos, tem situações a qual nós precisamos passar. Porque aquilo que é para mim, é para mim. Aquilo que é para a pastora Edith, é para a pastora Edith. Não tem como eu tirar aquilo que ela tem que viver. Mas entenda uma coisa, irmãos: se Jó não tivesse passado por essa situação, a honra não teria chegado e hoje nós não estaríamos falando dessa história. Essa história não teria inspirado milhares e milhares de cristãos a acreditar num Deus a qual nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer o Deus que nós entregamos a nossa adoração. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, aquele que faz aquilo que eu e você não pode fazer. Existem, irmãos, situações na minha vida. Eu vou contar uma pequena parte do meu testemunho aqui rapidinho para os irmãos. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu era muito curioso, irmãos. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. E eu queria saber o que os crentes faziam na igreja.
Eu falava, meu Deus, esse povo se reúne todo dia e adora, glorifica. Nessa época eu não falava que adorava e glorificava porque eu não entendia. Mas teve um momento da minha vida, irmãos, a qual o Senhor tratou a minha casa numa situação muito difícil. A qual eu era apenas uma criança de 6 anos de idade. Não tinha ninguém para me levar para a casa do Senhor, mas pela graça do Senhor nós morávamos em frente a uma igreja. E no domingo de manhã, umas 9 horas da manhã, meu pai chegou em casa muito bêbado, muito bêbado, muito bêbado. Numa situação difícil, drogado talvez, mas cheio, irmãos, cheio de legiões de demônios. Naquela época eu não tinha discernimento porque eu era apenas uma criança e não entendia nada do mundo espiritual. Minha mãe trabalhava todos os dias, trabalhava em Brasília até hoje, continuava nessa mesma guerra. E meu pai chegou em casa muito agressivo. Minha mãe já sofria muita agressão, agressão física, agressão psicológica. E nós éramos apenas crianças que nós não podíamos fazer nada, porque nós não tínhamos força suficiente para segurar um homem maior que a gente. E um dia, irmãos, no domingo pela manhã, os irmãos que são mais antigos, glória a Deus, eu estou ficando antigo, oh, glória. Os irmãos mais antigos, vocês vão lembrar, irmãos, que na escola bíblica dominical, antigamente, a igreja toda ia, né, pastora? Daquele culto maravilhoso, irmãos, a adoração e a palavra. Oh, Jesus, que saudade. E aí, irmãos, naquele tempo, irmãos, eu estava ali no domingo de manhã, na porta da igreja, minha mãe sofrendo muita agressão dentro de casa. E ele estava eu ali sem saber o que fazer. Falei, vou sentar aqui em frente à igreja. E eu escutei o pastor falando assim: se você acreditar que Deus cura, Ele cura. Se você acreditar que Deus muda a história, Ele muda a história, irmãos. E eu levantei e falei, eu vou lá dentro falar com esse homem. Eu quero que ele resolva a situação da minha casa. Irmãos, e tinha muita gente cristã, muitas pessoas cristãs que estavam ali, moravam do meu lado. As pessoas sabiam a situação da minha casa. Uma situação difícil. A qual, para as pessoas, irmãos, nós não iríamos passar dos 15 anos de idade. Porque nós era menino largado, pastor. Nós era jogado. Aprontava, nós era abençoado. As pessoas que veem a gente hoje nem acreditam que eu sou aquela pessoa. Eu era abençoado, irmãos, muito abençoado. E sobre a minha vida havia muitas palavras de derrota, havia muita palavra lançada sobre a minha vida. Só que o que as pessoas lançavam sobre a minha vida, existia uma promessa muito além disso. Existia uma promessa do Senhor sobre a minha vida. E aí, irmãos, eu passando por aquela situação e eu vi as irmãs glorificando. Glória a Deus. E eu falava assim na minha cabeça, porque nós que somos crianças, né? Ainda eu sou uma criança, ainda estou crescendo. Nós temos uma mentoria que tudo que nós vemos adulto fazer, nós queremos fazer também. E aí eu vi as irmãs gritando, glória a Deus, levantava a mão. Eu falava, se eu der glória a Deus, ele vai vir até mim. Se eu der aleluia, ele vai vir até mim. E eu olhava, irmãos, para a porta da igreja, dava para ver a janela da minha casa e a situação muito difícil. Eu me lembro que eu saí correndo para fora da minha casa, porque tinha uma panela de pressão no fogo, e ele bateu na panela, e essa panela parou pertinho do meu pé e saiu rodando a panela, com muita pressão. Então eu corri porque tinha que correr. E aí, irmãos, fui pro culto. Aí quando acabou a escola bíblica, já umas 11 horas da manhã, o pessoal levantou e foi embora. Eu fiquei esperando o homem. Cadê esse homem? Eu preciso desse homem. À noite, irmãos, eu fui pro culto à noite também, e a situação na minha casa continua da mesma forma. Um lar muito conturbado, muito difícil. E aí eu fui começando a conhecer, fui começando a ter a sabedoria de como é que Deus agia, que era através da oração, que era através da busca. Irmãos, entenda uma coisa, irmãos. Às vezes, quando nós pedimos coisas para Deus, nós achamos que Deus vai agir de uma forma, e às vezes é ao contrário daquilo que nós pensamos. E aí, irmãos, alguém denunciou meu pai foi preso. Começou por aí, eu já vi a mão de Deus aí. Meu pai foi preso e eu não aceitava que ele tinha sido preso. Nós vendemos a nossa casa e fomos morar na 19, um pouquinho mais para cima. Ali onde perto a pastora foi me buscar. E para a glória de Deus, irmãos, lá onde eu fui morar existiam muitas irmãs do coque. Eita, as irmãs do coque. E as irmãs do coque faziam o que? Me carregavam para a igreja. E irmãos, com 8 anos de idade, a minha primeira experiência espiritual foi quando Deus abriu minha visão espiritual, que eu consegui ver muitos demônios. Eu entrei na igreja e via muitos anjos voando no altar, voando na porta, e eu chorava tanto. E as pessoas não entendiam, o povo orava achando que era demônio, porque eu não tinha uma reação era uma reação diferente, porque eu estava vendo algo que era diferente do que a gente vê no normal. E aí, irmãos, o nosso Deus permitiu o espírito da loucura atacar o meu pai. Meu pai ficou louco dentro de casa. E aí, irmãos, eu via muito
E aí ele viu os demônios dentro de casa e eu conseguia ver junto com ele alguns. Eu não via todos, mas eu conseguia ver alguns também. E aí no domingo de manhã, irmãos, o domingo sempre me marca, porque o domingo é uma marcação, Deus marca ali os domingos. E no domingo eu falei para ele: pai, vamos para a igreja hoje. Ele: vamos, mas primeiro eu vou no hospital. Ele estava já delirando, mas tinha hora que ele ficava consciente. E ele foi para o hospital. Ele fala, pastora, quando ele chegou no hospital, ele viu muitos homens de branco passeando no corredor do Santa Rita aqui. E ele falou que um rapaz parou para ele e falou: você vai ser curado. E ele veio embora para casa. Só que o diabo é tão sujo, irmãos, ele é tão sujo, só que a gente tem que ser mais limpo do que ele. E aí ele foi para minha casa, meu pai foi parar no boteco, não foi para a igreja. Eu falei: se ele não foi para a igreja vai até a minha casa. Reuni as 3 irmãzinhas do Coque de oração, irmãos, na segunda-feira. As irmãs do Coque me ajudaram. Eita glória! Gratidão por as irmãs do Coque, irmãos, oh meu Deus. E aí as irmãs do Coque foram comigo para minha casa, irmãos, através de uma simples oração, irmãos. É porque às vezes nós pensamos que Deus, ele é um homem que quer palavras bonitas, mas não, irmãos. Uma sincera oração comove o coração de Deus, irmão. Através de uma simples oração e 3 louvores da harpa naquele dia, meu pai tinha sido liberto. E Deus, irmãos, quando o Espírito Santo te impulsionar a orar por alguém, irmãos, ore. Quando o Espírito Santo colocar alguém, não estou fugindo do contexto da palavra, mas é porque o Senhor pediu para me falar isso. Quando o Espírito Santo te impulsionar a orar por alguém, irmãos, ore. Porque enquanto o Espírito impulsiona você a orar por alguém, ele está impulsionando outra pessoa a orar por você. Sabe o que acontece, irmãos? Quando o Espírito Santo impulsionar você a orar pela vida de alguém, seja lá quem for, ore. Obedeça aquilo que o Senhor ordenou sobre a tua vida. Irmãos, é através disso, dessa vida de sofrimento, o Senhor começou a transformar. Eu vi a mão de Deus agindo em poucos dias na minha casa. A situação da minha história foi mudada. O espírito da cachaça foi desalojado, foi repreendido, foi voltado para fora, de onde ele deveria ter ficado para sempre. E lá meu pai foi liberto da cachaça, irmãos. Porém, continuava ainda o vício do cigarro, irmãos. Continuava fumando. E eu falava: Senhor, mas se o Senhor faz a obra, o Senhor faz a obra por completo. E na época, irmãos, 2017, ele ficou de 2008 até 2017 fumando, quase 10 anos. E aí eu fui pro encontro com o amor de Deus. Foi o meu primeiro encontro que eu fui participar na minha igreja, a gente foi. Quando eu saí da minha casa, o Espírito Santo me impulsionou a orar pela vida dele. Ele estava com um cigarro na boca, pastor, quando eu saí de casa, fumando um cigarro. E o Espírito Santo me impulsionou dentro do ônibus. A gente fala que é incômodo, mas não é incômodo não, irmãos. É um prazer sentir isso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não incomoda ninguém não, irmãos. É um prazer quando nós sentimos isso. Sabe por quê? Porque quando nós sentimos isso, é porque é sinal, irmãos, que Ele quer manifestar algo através de mim e de você. E eu estava ali, irmãos, impulsionado ali. E eu falei: Senhor, eu vou apresentar meu pai nessa oração. Eu fiquei os 3 dias no encontro, irmãos. Sexta-noite, sábado o dia todo e domingo pela manhã até as 5 da tarde. Eu não consegui orar por nada e por nada. Eu só consegui orar pelo aquilo que Deus colocou na minha vida, que foi sobre este propósito, para que Deus o libertasse do cigarro. E aí adoramos, glorificamos, teve o tempo da libertação. Eu apresentei ele na oração. Irmãos, quando eu cheguei em casa no domingo, quase 10 horas da noite, eu sinto tanta saudade desse tempo, porque quando a gente, antigamente, era pouca responsabilidade na vida cotidiana e era mais responsabilidade na casa do Senhor. Irmãos, nós não podemos deixar que as coisas de Deus possam ficar em segundo lugar na nossa vida, porque lá na frente, irmãos, nós iremos sentir muita falta e irá nos causar frieza, irmãos. E ele estava, irmãos, quando eu cheguei em casa, eu falei, do nada, irmãos, eu dei uma fungada. Porque quem tem fumante em casa sabe que a casa fica cheiro de cigarro o tempo todo. Eu não senti o cheiro de cigarro dentro da minha casa. E aí eu falei: pai, não estou sentindo cheiro de cigarro, o que está acontecendo? Ele falou: desde o dia que você saiu de casa, meu último cigarro foi aquela hora, irmãos. E aí, irmãos, o Senhor libertou do cigarro, irmãos. Hoje eu falo: Deus, continua a tua obra naquela vida que precisa ser transformado. Mas Deus transformou aquilo que Deus tinha me impulsionado para fazer pela vida dele. E sabe o que é importante? Quando nós temos pessoas do nosso lado que nos carregam para a presença de Deus. Jó tinha amigos, só que os amigos de Jó falavam: Jó, confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado. Você está passando por isso porque você pecou, Jó.
Mas eles não sabiam que existia um propósito na vida de Jó. Eles não sabiam que existia um propósito muito além daquilo que Jó tinha perdido. E nessa noite Deus está dizendo para você: eu vou colocar no teu caminho pessoas que irão te impulsionar a ter uma vida de intimidade com Ele. Alaba, canta, araba, laba, sere, canta, labaia. Irmãos, tem coisas nas nossas vidas que elas acontecem. Sabe de que forma? Da forma que eu estou dizendo nessa noite. Quando nós apegamos assim, ó, irmã, tamo junto, vamos na guerra. Quando nós apegamos, pastora, tamo junto, vamos na guerra. Irmã, vamos junto, tamo na guerra. Sabe o que acontece, irmãos? Porque quando o Espírito Santo impulsionar ela a orar por você, você vai entender que o Espírito Santo vai fazer algo extraordinário na tua vida, no meio da tua casa, da tua família, igreja. Lava, canta, lava, lavas. E Jó, irmãos, Jó confessou ao próprio Deus, pediu perdão ao Senhor, por querer, irmãos, por querer duvidar. Sabe o que é, irmãos? O inimigo quer tirar a nossa adoração colocando dúvida. Nós não podemos permitir que a dúvida possa entrar em nosso coração. Se você orou, se você entregou, irmão, confia. Se você orou, se você entregou, acreditou naquilo que Ele pode fazer, irmãos, não tem que duvidar, deixa Ele trabalhar, irmãos. É que muitas das vezes tem situações, às vezes, que nós entregamos para Deus, e nós falamos, Senhor, porque não aconteceu ainda? É porque existe dúvida entre nós. E nessa noite o Espírito Santo está te convidando a fazer nessa noite um propósito de oração, de busca. Aquilo que o Espírito Santo te impulsionar, você irá fazer, porque há um poder sobrenatural do céu sobre a tua casa, há um poder sobrenatural do céu sobre a tua família, e aonde colocar as tuas mãos prosperará, aonde abrir a tua boca o Senhor irá fazer aquilo que nós não podemos fazer. Levanta a tua mão nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar autoridade espiritual sobre a tua casa, eu quero profetizar autoridade espiritual sobre a tua família. Iribi canta lava, suri canta lava, lava, suri anda lavaia. Há poder do céu sobre a tua história, há poder do céu sobre a tua casa nessa noite, aleluia! Há um nível de intimidade com Ele. Deus está dizendo para alguém que nessa noite, aumenta o teu nível de adoração, aumenta o teu nível de busca, porque tu verás aquilo que eu irei fazer no meio da tua casa. Ei, irmãos, como ouvir, ouvir a tua palavra, irmãos. Nós queremos entender que Deus irá revelar a nós, irmãos, aquilo que Ele nunca revelou para ninguém. Deus está dizendo, eu quero fazer de você um profeta, a qual nunca houve sobre a face dessa terra. Eu quero fazer de você um propósito, a qual nunca aconteceu na vida de ninguém. Será único aquilo que eu tenho para a tua casa. Será único aquilo que eu tenho para a tua família. Iribi canta, lava, canta, lava, lava, lavaia. E aí, irmãos, nós entendemos, irmãos. Jó perdeu tudo o que tinha, irmãos. Jó perdeu tudo o que tinha. Mas o que era mais importante, irmãos, Jó não perdeu. O que era mais importante, Jó não deixou o inimigo roubar. Ele conseguiu tirar tudo, irmãos. Tudo material. Mas o espiritual, a adoração, ele não conseguiu, irmãos. O inimigo, ele pode até arrancar tudo que você tem hoje, mas não permita que ele roube a tua adoração. Quantas pessoas estavam um dia na casa do Senhor e de repente se frustraram porque eu perdi alguma coisa e Deus não quis agir. Irmãos, entendam uma coisa, irmãos, nós não entendemos o agir de Deus, nós não compreendemos, mas nós precisamos entender. Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade em minha vida. Lá cantará balabás. Quando o Espírito Santo decidir, irmãos, decidir mexer nas estruturas da tua história, irmãos, e aí como é que vai estar o teu tempo? Como é que vai estar o teu momento de adoração com Ele? Irmãos, entendam uma coisa, o Evangelho, irmãos, é algo que nós precisamos carregar dia após dia. Mas para que nós venhamos ser usados por esse Espírito Santo, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nessa noite, o nosso Deus, Ele busca de mim e de você adoração sincera. Nós iremos olhar a Deus, bem sei eu, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem se frustrar, irmãos.
Talvez Satanás nessa noite está achando, irmãos, ele vai parar, ele vai desistir. Ei, quanto mais te bate, mais o Senhor te fortalece. Alá, cantarabá. O inimigo talvez quer até te preencher com chagas. Alá, cantarabalabás. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, irmãos, eu vou entrar em cena para mostrar para o inimigo que eu sou Deus. Existe, irmãos, sobre este lugar, sobre essas vidas, uma promessa. Laia, cantarabás, surianda, labaias. Foi profetizado aqui, irmãos, eu recebi. Esse é o ano, irmãos. Esse é o ano, lá, cantarabá, canturibia, labaias. Esse é o ano de vivenciarmos os projetos do Senhor. Esse é o ano de vivenciarmos as promessas. Esse é o ano de vivenciarmos as promessas. Há um tempo novo para cada um. Eu quero convidar, se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Eu posso descer? Posso descer? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus, irmãos. Há um poder do céu sobre este lugar. Há um poder do céu sobre este lugar.